Bom dia, amados, bom dia, moçada abençoada, tudo bem? Vamos para mais uma escolinha bíblica dominical e hoje o tema do nosso estudo bíblico é Por que temos conflitos? E nossa base bíblica está em Gênesis capítulo 3, de 1 a 24. Eu vou fazer um resumo do capítulo para a gente entrar nos pontos interessantes para nós. Vamos lá. A inocência e a harmonia da criação original são quebradas quando Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus. A consequência desse ato afetou toda a humanidade. Olha nós aqui, né? Estamos aqui pelo ato errado deles. O capítulo faz uma abordagem sobre a tentação, o impacto do pecado no relacionamento do homem com Deus e com outras pessoas. Ele registra o devastador juízo do Senhor aos homens e o impacto do pecado na própria natureza humana. Adão e Eva são exilados do Éden. Contudo, o próprio Deus providencia uma forma de cobrir a nudez do casal. Olha como é que Deus é maravilhoso. A primeira palavra da Escritura de um perdão conquistado através do derramamento de sangue. Versículo 21. Agora vamos aos pontos. Falamos aqui o resumo do capítulo. Agora vamos aos pontos e vamos começar com quem somos agora. Entrou o pecado, Adão e Eva, né? Acabou cedendo, foram envolvidos e acabou entrando o pecado. E aqui estamos nós. Então vamos começar do princípio. Quem somos nós agora? A entrada do pecado, moçada, no mundo estragou a festa da vida, né? O Éden era um lugar aprazível, um jardim de delícias, um paraíso mesmo. Lá não havia pecado, mas a partir da queda, o ser humano adquiriu uma outra natureza, a de pecador. Herdamos do primeiro casal o gene do paraíso perdido. Um ponto, um subtítulo, ó. Somos seres expulsos do paraíso. Aqui em Gênesis capítulo 2, 16 a 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. A liberdade está declarada nessa palavra. Livremente. Não precisavam nem consultar o Criador, pois ele já havia dado a ordem para desfrutar de toda a árvore. Contudo, não contente com tamanha bênção, o primeiro casal quis ir além do que Deus estabeleceu. Resultado, expulsos do jardim. Isso está em Gênesis 3, 23. A vida humana se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e luta de retornar ao paraíso perdido. Quando Jesus usou a palavra perdição em Mateus 7,13, eu vou até ler aqui Mateus 7,13, acompanhem comigo aí. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quando o Senhor usou esse versículo aqui, estava dizendo que as pessoas estão perdendo algo, no caso, a vida. Por que estão perdendo a vida? Porque o pecado entrou, todos nós sabemos, desde Adão e Eva, só que o Deus já providenciou um Salvador, né, para perdoar nossos pecados. Então, tem saída para todo mundo? Tem saída para qualquer um? Para qualquer pecador tem saída. Só que precisa aceitar Jesus Cristo. Aceitando Jesus Cristo, você está lavado, você está perdoado.
Aí você vai ter vida eterna, né? Então, a porta larga é a porta do mundão. É o gostoso, né? Entre aspas, né? É aquela cobertura, ou preencheu um vazio, entre aspas. Porque o verdadeiro vazio é preenchido por quem? Por Cristo Jesus. Em todas as áreas que a gente tem dificuldade, só Cristo para preencher. Então é maior ilusão a porta larga. A porta correta é a porta estreita, que é Jesus. Continuemos aqui. Outro ponto. Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Olha que interessante. Nada satisfaz. Nada preenche o coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus. Isso explica o quê? O que explica? O comportamento da humanidade que busca freneticamente satisfazer-se com tantas coisas em tantos lugares. Pode ver como é que está hoje, moçada. Todo mundo correndo, todo mundo querendo saciar o que não sacia. Para saciar essa corrida veloz, é só Jesus Cristo. Porque se você não colocar Ele no teu coração, você pode dar um giro no mundo em 5 dias, não vai estar satisfeito. Você vai querer algo a mais. E não vai saciar nunca, porque é só o Espírito Santo para saciar as nossas vontades, para nos aquietar, nos dar paz, o entendimento, a sabedoria e também as bênçãos. Continuemos aqui. Não sei como é que está você hoje, seu coração, o que você está buscando. Mas pode ver quando você não tem parado, você está sempre buscando novidade, é porque algo está vazio no teu coração. Põe Cristo no lugar disso aí. Você vai ver a diferença. Você vai parar, você vai começar vai te saciar com tão pouco, que Cristo, Ele vai, esse tudo que você acha hoje que você precisa para saciar, com Cristo não precisa de muito não, só precisa dele. Aí ele começa a te dar toda a cobertura interior para realizar as coisas do seu coração, tudo gradativamente e em paz. Vamos aqui outro ponto. Somos seres de paraíso em paraíso. Toda pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar seu lugar, desejando voltar para casa. Sempre achamos que a próxima circunstância, pessoa, emprego, cidade ou país nos trará a felicidade tão sonhada. É a maior ilusão, moçada. É a maior ilusão. Vou sair daqui, que eu vou viver lá em outro país, eu vou para outra cidade, tipo assim, fugindo dessa realidade aqui agora. Lá vai ser tudo diferente. Vai ser diferente se tiver no propósito de Deus para a tua vida. Se Cristo mandou você ir para lá, aí vai ser muito abençoado. Você vai curtir cada detalhe. Além de você estar indo por Deus, você vai ser bem sucedido no trabalho, você vai curtir os pontos turísticos, você vai curtir a natureza divina. É maravilhoso. Agora, se sair de um canto para ir para o outro sem direção de Deus, perda de tempo. Está perdendo o teu tempo. Vamos aqui para outro ponto. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Por que será? Porque não era para o homem, não era para Eva comer da fruta proibida. Tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Deus exortou eles, falou para eles o que era correto fazer, mas não, foram lá e comeram da fruta. Primeiro a Eva, depois passou para o Adão, entrou o pecado, né? E aí, por que esse subtítulo aqui? Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Porque ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Deus colocou anjos poderosos e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Está em Gênesis capítulo 3, 24. Outro ponto. Somos seres que decidem. O Senhor Deus perguntou a Adão: quem te fez saber que estava nu? Olha a perguntinha do Senhor.
Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Está em Gênesis capítulo 3, versículo 11. O primeiro homem decidiu errado. E as consequências dessa decisão passaram a todos os homens. Estamos aqui, ó. Estamos aqui vivendo com a graça do Senhor, mas somos frutos do pecado de Adão, né? Da entrada do pecado. Romanos capítulo 5, 19. O que fala pra gente aqui? Romanos, acompanha comigo. 5, 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Quem que é esse homem? Jesus Cristo. Pela fé e pelo crer, Ele morreu por ti e morreu por mim. Basta você crer. Você é nova criatura. E estará no paraíso com Ele quando chegar a nossa hora. Viveremos na eternidade com Deus. Então, o primeiro homem decidiu errado e as consequências dessa decisão passaram a todos os homens. Escolhemos todos os dias, em todos os momentos. Ninguém vive sem tomar decisões. Queria fazer uma aplicaçãozinha pra gente dessa parte, ó. No mundo pós-queda, temos que decidir. Mas, pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, retornaremos ao paraíso eterno. Poderemos comer da árvore da vida e de lá jamais seremos expulsos. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. A Deus seja toda a glória para sempre. Então, amados, do jeito que Adão errou e a Eva, entrou o pecado. Mas Deus também, com a sua misericórdia, Ele deu seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas sim tenha vida eterna. Então basta você crer. É só você virar a chavinha, aceitar Jesus e tudo se torna novo. Agora vamos para outro ponto aqui, ó. Vimos o primeiro ponto, aqui, ó. Quem somos agora, né? Já vimos. Agora, por que sofremos? Uma introdução desse tema. Por que sofremos? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso está em Eclesiastes, capítulo 7, 29. Astúcias aqui, a gente pode chamar a expressão também de muitas complicações, muitas invenções. Este é o homem e esses somos nós. Sempre insatisfeito, burlando alguma coisa, né? Então, esse versículo de Eclesiastes nos ensina que os muitos problemas e sofrimentos são nossa culpa. Pode olhar. Os problemas, os seus maiores problemas, quem originou? Foi você. Foi os desejos do teu coração. Deus fez o homem reto, mas o homem se corrompeu, perdendo o seu estado de inocência e santidade. Vejamos agora outro ponto, ó. A terra amaldiçoada, Gênesis capítulo 3, 17. Maldita é a terra por tua causa. Sentido é que a terra vai sofrer as consequências da desobediência contra o Deus Santo. Ainda que você possa contemplar lugares paradisíacos na terra, é maravilhoso, né? Viajar, você ir numa praia deserta, você vê os detalhes, né, da criação, é fantástico, é lindo, né? Eles estão guardados, tudo isso, para serem consumidos pelo fogo e pelo juízo de Deus. Esse é o processo. O fim é fogo. Conforme diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, 7, vou ler para vocês. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Então, palavras de Deus, eu fico com a Bíblia.
Agora vamos para o outro ponto aqui, ó. A humanidade decadente, está em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Temos uma profecia acerca dos últimos dias, que começaram quando Jesus nasceu e terminarão na segunda vinda de Cristo. Aqui, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, eu vou ler para vocês. De 1 a 5. Lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Palavras de Deus para nós. Então aqui, amados, primeiro ponto, a moralidade em baixa. Pois os homens serão. Olha como é que já começa, né? O que o apóstolo aqui ele está falando para a gente? Imediatamente prossegue dizendo-nos a razão da dificuldade dos últimos dias. Olha aí, gente. Olha o que estamos vivendo. E esse versículo que eu acabei de ler, se não está acontecendo isso, né, nesses últimos dias. É importante compreender que os homens são os responsáveis pelos tempos difíceis ou duros de suportar. Por isso, nesse texto, encontramos 18 adjetivos negativos que explicam a razão das dificuldades entre as pessoas. Todo esse comportamento errado é a inevitável consequência de amar mais a si mesmo e aos prazeres do que a Deus. Então o culpado, amados, é o próprio homem. Por isso que a gente tem que se policiar, tem que pedir para o Espírito Santo, a gente tem que estar em constante oração, pedindo lapidação, moldar o caráter, que o nosso caráter seja o caráter do Senhor, não do mundo. Porque as tentações vêm, as coisas que enchem os nossos olhos, como encheu da Eva, quando a cobra sagaz começou a falar com ela estalou o olhão, concupiscência dos olhos e da carne, e pecou. Mesma coisa somos nós. Por isso a gente tem que estar em constante busca a Deus, pedindo para Jesus, para olhar o nosso interior e limpar. Não tenha medo. Ah, mas vai ter luta, vai ter provação, vai ter, mas vai passar. Você vai crescer. E tudo isso aí que você dá um valor hoje, tremendo, você bota lá no alto, que não é nada para Deus, e para você hoje é muita coisa, você vai largar a mão, você vai abandonar e você vai crescer espiritualmente. Por isso a gente tem que estar em constante oração. Isso é para todos nós. Então aqui, amados, voltando, todo esse comportamento errado é inevitável. É a inevitável consequência de amar mais a si mesmo e os prazeres do que a Deus. Paga um preço alto. O erro da humanidade é que o seu amor está mal direcionado. Olha só os pontos. Em vez de serem amigos de Deus, são amigos de si mesmos, egoístas, amigos do dinheiro, avarentos, e amigos dos prazeres. Gente, está na palavra de Deus. A gente precisa olhar para nós e ver a que nível estamos nesses adjetivos negativos. Outro ponto, a religiosidade aparente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Eu não vou ler, senão a gente vai prolongar muito. Olha aqui, amados. Alguém já disse que é justamente atrás das fachadas de religiosidade que as pessoas mais se escondem. Isaías capítulo 1, 10 a 17 fala muito bem disso. Aos escribas e fariseus hipócritas, o Senhor Jesus Cristo disse: limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância.
Isso está em Mateus 23, 25. Vou ler em outra linguagem. Olha aqui na linguagem simples, que é a linguagem que eu prefiro. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Olha aí. Ou seja, eram meticulosos em proteger a pureza cerimonial, tudo bonitinho por fora, mas por dentro não havia pureza moral. Será que eles precisavam? Conversão, transformação. E quantos estão assim? Entram na igreja e são religiosos. Na verdade, são convencidos e não convertidos. Então, precisamos se atentar. Se você não está apenas, se você não é apenas um religioso, então, como é que você vai saber disso? Conversa com Deus, com Cristo, e veja como está o seu andamento, como você está como seguidor de Cristo. Vamos para outro ponto. O campo de batalha, Efésios capítulo 6, de 10 a 12. Vamos aos pontos direto. Toda pessoa que já experimentou o novo nascimento, o que é isso? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sabe que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo. Quem que é? Capeta, o diabo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Podemos destacar, gente, três características que a gente pode mastigar. Primeiro ponto, poderoso. São forças e não fraquezas do mal. Outro, maligno. Se esperamos vencê-lo, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos mais nobres. É totalmente inescrupuloso, sem qualquer pudor e nem vergonha. Só maldade, maldade e maldade. João capítulo 10, versículo 10, fala pra gente assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o diabo. Esse é o que quer levar você para onde ele vai no final de todo o processo de Deus com a humanidade. Ele vai para o lago de fogo e ele quer levar você que ainda não entregou a vida para Jesus. Então, hoje, se você não entregou, o dia é hoje, a hora é agora. Coragem e atitude. E começa uma nova vida. Outro ponto, astuto. Paulo escreve sobre as ciladas do diabo, está em Efésios 6, capítulo 6, versículo 11. Em 2 Coríntios 11, 14, ele afirma que o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Pode ir lá, leia que você vai encontrar isso, a palavra lá. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele declara: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Em outra versão, para ficar mais fácil, ele diz assim: conhecemos bem os planos dele. Então, as ciladas do diabo, amados, tem muitas formas, mas o seu maior êxito em astúcia é quando consegue persuadir as pessoas que ele não existe. Tem muita gente sendo persuadida por isso, que o diabo não existe. Ele consegue entrar na mente da pessoa e consegue colocar isso que ele não existe. Ele existe. Ele é um ser que vem desde da quebra de Adão e Eva, que entrou o pecado. É o mesmo de lá, é o mesmo daqui, hoje. Então ele está oculto, tramando, fazendo com que você se desvie de Deus. Mas não vai não, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o espírito do príncipe da potestade do ar atua agora nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2.
filhos da desobediência. Eu quero ler essa parte aqui para a gente dar falar um pouquinho só dessa parte. Efésios capítulo 2, versículo 2, ó. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que tem muitas pessoas, mas muitas, não são poucas não, que ainda estão vivendo na ignorância. O que é na ignorância? É manipulado pelo espírito do mundo, que é o diabo. Ou você atende o Deus, que é o Deus do céu, através de Cristo Jesus, ou você trabalha com o maligno. Ou é um ou é outro. Ou você serve um ou você serve outro. Você tem Jesus, você serve ao Deus verdadeiro. Se você não tem, você já está condenado porque você não aceitou Jesus e você está passando uma vida inteira aqui, mesmo sendo bom, mesmo você não roubando, mesmo você não matando, mesmo você dando assistência para os pobres, dando dinheiro, dando roupa, dando a tua melhor roupa. Se você não tem Cristo, você já está condenado. E você já estando condenado, você vai passar uma vida inteira aqui, quando morrer vai para o inferno. Agora, você, estando aqui, aceitando a Cristo, você está no céu quando você sair desse corpo, dessa barraca aqui. Porque a gente tem data de validade. E já está determinado por Deus do céu. O inimigo ele só fica tentando fazer com que você não entregue a vida para Cristo, porque ele sabe que você vai para o céu. Porque ele já não tem mais, jeito, ele não tem mais salvação, porque ele é anjo caído. Então vamos fechar aqui uma aplicaçãozinha para a gente, ó. Para que tenhamos vitória e até mesmo paz em meio a uma luta sem tréguas contra o mal, é necessário que nos revistamos de toda a armadura de Deus, que está em Efésios, capítulo 6, de 13 a 18. Então, conclusão, moçada, conclusão, amados. Nosso convite é para que você que está me ouvindo aí, ó, encare os conflitos apresentados nas lições como alguém que deposita sua esperança em Cristo Jesus. Gente, é só Cristo. Não tem como. Por si nós não conseguimos a salvação. Mesmo sendo bonzinho, legalzinho, sendo amoroso, se você não tem Cristo, você já está morto. Você está aqui com o olhinho aberto, mas vivendo, trabalhando, ganhando seu dinheiro, mas sem Cristo morreu, acabou para você. Não é bem melhor você estar trabalhando, curtindo, vendo cada detalhe de Deus nas viagens, quando você tem oportunidade, passeando com Cristo? É muito mais sadio, é muito mais salutar. E é muito mais abençoado. E a tua paz é outra. E você é usado para que você leve o evangelho para os outros que estão perdidos. Tem muita gente perdida, gente. Tem muita gente perdida. Porque nele somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Então, meu amigo, minha amiga, jovem, adolescente, adulto, senhor e senhora, se você ainda não entregou a vida para Cristo, a hora é agora. Entrega a vida para Jesus, começa um novo ser e depois você me conta. Fiquem com Deus e logo voltaremos. Um abraço.